Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Regras do Jogo, onde a gente conversa sobre como vencer no jogo da vida. Queria começar aqui fazendo um convite a vocês para assinarem aqui o nosso canal do Spotify, do YouTube, se você está assistindo a gente. Assine o nosso canal, curta, compartilhe, é muito importante para a gente o apoio. Queria convidar você a seguir a gente nas redes sociais, o Projeto Regras do Jogo. Tem o perfil dele lá no Instagram, no TikTok, você pode ver muito conteúdo bacana lá. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante aqui no podcast. Vocês sabem que aqui a gente fala sobre vários assuntos diferentes, e um dos assuntos mais interessantes, ou que é mais procurado, que o pessoal gosta mais, é a questão de finanças pessoais, questão de dinheiro, questão de organização financeira, questão de investimentos. E hoje a gente vai ter um tema super interessante, que é o fim da aposentadoria. Ou como se aposentar em um mundo sem aposentadoria, né? A gente vem passando por reformas previdenciárias nas últimas décadas, todo mundo fica pensando em como vai fazer para parar de trabalhar um dia, e hoje a gente vai conversar coisas muito interessantes aqui. E para conversar comigo sobre isso, eu trouxe aqui dois amigos queridos, pessoas que eu admiro muito, pessoas com quem eu trabalho, que são meus parceiros. Primeiro, o professor André Studart. André Studart é procurador federal, pós-doutor em Direito, professor universitário e fundador do CRIinvest, que é um projeto de educação financeira para crianças e adolescentes. E o outro aqui, o Alexandre Guizardi, que é investidor, assessor de investimentos, sócio fundador e CEO da Summit Investimentos, e também vai conversar aqui com a gente. Então, começar agradecendo aos dois aqui por estarem aqui. São duas pessoas que, como eu falei, são parceiras mesmo, a gente toca projeto juntos. Eu confio demais no trabalho dos dois, então trouxe aqui para conversar com vocês sobre esse assunto tão importante de hoje. E aí, antes de eu começar, eu queria fazer uma provocação, que é a seguinte: se você tem interesse em entender melhor como se aposentar, se você tem interesse em entender melhor como construir um plano de investimentos, você já pega aí papel e caneta, abre a nota, o bloco de nota do seu celular, porque vai ter muita coisa interessante aqui hoje. Muita coisa interessante, e eu quero compartilhar com vocês e quero que vocês não percam nada. Então, antes da gente começar, eu queria só que vocês dessem aí boas-vindas aí, André, Alexandre, podem falar aí, dar um oi pessoal, depois a gente começa aqui mesmo valendo. Fala pessoal, então sou o André, grande satisfação, um prazer muito grande poder participar do podcast do Regras do Jogo, na companhia do meu amigo Carlos Marden e do Alexandre Guizardi. Cara, também, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Aceito de bate-pronto. A gente teve que fazer algumas mudanças na agenda, mas fazer questão de estar presente, né? nessa parceria entre o Summit e o Projeto Regra do Jogo. E também somos parceiros também do CRIinvest, né? Então aqui estamos entre amigos, entre parceiros, para essa conversa aí que vai ser muito engrandecedora, que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. E eu queria começar, cara, contando uma história que eu sempre conto, que é uma história pessoal minha, né? Nós, todos os brasileiros, nós fomos criados, né? Principalmente a geração dos nossos pais, mas a minha geração ali, de quem ainda tem 40 e poucos anos, ainda pegou essa cultura, né? Fomos criados para acreditar em um modelo de aposentadoria, que ele basicamente diz o seguinte: desde que você trabalhe e pague a previdência, em algum momento, com uma idade ainda razoável, você vai conseguir simplesmente parar de trabalhar e vai viver da sua aposentadoria. Isso, por exemplo, aconteceu com meus pais, né? Meus pais se aposentaram relativamente jovens, tinham 50 e poucos anos. Eles, ao se aposentarem, passaram a receber o valor ali equivalente ao do salário deles, e até hoje vivem da aposentadoria que eles recebem sem nenhum problema. E eu queria contar uma história minha mesmo, pessoal, né? Que ela, para mim, é sempre uma introdução a esse tema. Eu passei no concurso com 20 anos de idade, em 1998. E quando eu passei no concurso, essa que era a proposta da aposentadoria ainda. Eu ainda estava naquela geração, naquela lógica do século XX dos meus pais. Então, quando eu passei no concurso, né, eu passei aos 20 anos, tomei posse aos 21, a promessa que foi feita para mim pela Previdência era qual? Você vai trabalhar 35 anos e você vai se aposentar recebendo seu salário e pronto. Para mim era uma promessa maravilhosa, porque eu tinha
21 anos de idade, com 35 anos, aos 56, que foi ali a idade mais ou menos que meus pais se aposentaram também, eu poderia parar de trabalhar, iria receber um bom salário, iria curtir minha vida a partir dali. Você corta a cena, volta a cena aí 20 e tantos anos depois, né? Hoje, né, eu tenho 47 anos. Em vez de estarem faltando 9 anos para minha aposentadoria, estão faltando 18, né? Ou seja, a idade de aposentadoria para mim, que seria ali 56 anos, virou 65. Então, a minha percepção, né, não é só de que tipo, a promessa não foi cumprida. Né? A minha percepção é de que se nos últimos 20 e poucos anos a idade subiu de 56 para 65, daqui a 18 anos, quando eu chegar em 65, qual vai ser essa idade? Né? Então, eu comecei a pensar nesse assunto, comecei a falar sobre isso, e o André e eu temos falado sobre isso em vários ambientes. Comecei a investir, e o Alexandre é meu assessor de investimentos, porque eu entendi que eu tinha um problema ali. E a gente vai tentar falar sobre esse problema hoje. Né? Mas a primeira insight que eu queria deixar aqui é o seguinte: o modelo clássico de aposentadoria, ele se acabou. Aquele modelo clássico de aposentadoria no qual você trabalhava e numa idade razoável você iria receber dinheiro suficiente para viver, esse dinheiro, esse momento dele está totalmente superado. Ele não vai existir para a minha geração e não vai existir para ninguém que esteja assistindo, ouvindo a gente, que seja mais jovem que eu. Então, o que a gente vai tentar entender aqui é o seguinte, né? O que aconteceu, o que provavelmente vai acontecer e o que a gente pode fazer em relação a isso. Então, eu queria começar, André, te perguntando, né? Você aí que, fora toda a qualificação inicial que eu fiz aqui, é um dos autores de previdenciário mais lidos do Brasil, né? Tem autor de livro de direito previdenciário. Eu queria que você explicasse pra gente, assim, de uma maneira muito simples, que o pessoal de casa entenda, o que aconteceu com a aposentadoria nesse tempo. Porque com meus pais, nos anos 90, no final dos anos 90, se aposentaram jovens, mas essa promessa que foi feita para mim não vai ser cumprida. Já sei que não vai ser cumprida. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente aí. Vamos lá. Vamos olhar para o passado também e tentar lembrar os livros de geografia que nós estudamos ali na década de 90. Porque na década de 90, a expectativa de vida no Brasil, ela girava em torno de 65, 66 anos. E hoje, alguns anos depois, quase 3 décadas depois, a expectativa de vida já gira em torno de 75, 76 anos. As pessoas estão vivendo mais. Óbvio que isso é excelente, sinal de que os indicadores públicos de saúde no Brasil, eles melhoraram consideravelmente. Só que para a Previdência a conta pesa. Porque uma coisa é você planejar a aposentadoria para alguém num país cuja expectativa de vida vai ali para 65, 66. Outra coisa é você ter uma despesa adicional de bancar esse benefício, pelo menos a partir dessa média nacional, por mais de 10 anos. Some-se a isso outro problema, que é o problema da redução da taxa de natalidade. De novo, olhem para trás e vejam quantos filhos os seus avós, os seus bisavós tiveram e quantos filhos vocês pretendem ter, se vocês não têm, ou quantos filhos vocês têm. Muito provavelmente a conta ela vai ser muito abaixo do número de filhos que os seus avós e seus bisavós tiveram. E existem outros vários fatores, como o desemprego tecnológico, as pessoas elas realmente vêm ficando à margem do mundo do trabalho, exercendo atividade informal. Hoje o Brasil ele deve ter algo em torno de 40 milhões de pessoas trabalhando informalmente. Então todas essas pessoas elas deixam de contribuir para a Previdência e infelizmente o Brasil ele está desperdiçando um momento muito importante que o Japão, por exemplo, soube aproveitar. O Japão que hoje atravessa por uma crise demográfica muito importante, muito relevante, que é o bônus demográfico. Hoje a maioria da população brasileira ela está na idade economicamente ativa e o Brasil não está aproveitando isso por conta desses vários fatores. Então, diante de todos esses fatores, o fato é o seguinte: a Previdência Pública ela realmente tem ficado cada vez numa situação difícil, está ficando cada vez pior, a ponto de o sistema uma hora vai colapsar. Não, porque a solução para você resolver a Previdência, tentando infantilizar aqui o problema e tentar imaginar uma solução, ela depende basicamente de duas coisas. Você tem que aumentar a receita da Previdência, você tem que aumentar a arrecadação, ou seja, isso faz o bolso do contribuinte da Previdência Pública doer mais, ele vai ter que pagar mais contribuição do que ele já paga. E a outra solução é você diminuir a despesa da Previdência. E aí você pode fazer isso de duas formas. Uma é
jogando um pouco mais para frente a idade para as pessoas se aposentarem ou estabelecendo critérios adicionais. Imagina que você está fazendo uma corrida de longa distância e aí quando você está chegando pertinho ali da linha de chegada, vem o governo e coloca a linha um pouquinho mais para frente. Aí só mais um pouquinho. O Madden, por exemplo, ele disse que quando entrou, ele imaginou que se aposentaria com a idade, e hoje a idade são 18 anos a mais de contribuição. Então ele vai mudando ali a linha de chegada um pouco mais para frente. E a outra, cara, é mexendo na regra de cálculo do benefício, que hoje o acesso ao benefício, além de estar piorado, a regra de cálculo do benefício ela também está muito mais gravosa. Integralidade é uma coisa que não existe mais no regime próprio, que é dos servidores públicos. O regime geral também reestruturou seu sistema de cálculo. Então, realmente, você pagar mais e você receber menos tempo e ainda receber menos do que você previa, são indicadores muito fortes de que a crise realmente existe. Só uma consideração, assim, para tentar balizar, para quem não sabe nada de previdenciário, né? A gente, historicamente, como eu falei, tinha essa questão da previdência de você se aposentar com a mulher com 30 anos, o homem com 35, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente por que isso não existe mais e falasse um pouquinho também sobre dois benefícios, desse pelo menos um insight que eu acho muito importante para entender, que é a questão da aposentadoria por invalidez e a questão da pensão por morte, que talvez seja um benefício muito comum, assim, só para contar mais ou menos como isso foi afetado pelas reformas. Assim, quando a gente pensa em previdência, normalmente o que nos vem, a primeira imagem que vem para a gente é a aposentadoria por idade, aposentadoria programada, que é o benefício que a gente espera receber lá na frente quando a gente tiver aquela idade prevista na legislação. Só que quando a gente fala de previdência, a gente precisa ter a mente muito mais aberta, porque a previdência é um seguro que cobre vários riscos. Então a previdência pública, ela cobre a idade avançada, ela cobre a invalidez, ela cobre o óbito também, porque se você tiver familiares, cônjuge, filhos, é muito importante você ter a segurança de partir e deixar um suporte financeiro para que essas pessoas elas consigam viver bem, ter um amparo. E nessas últimas reformas, o que tem acontecido é que a aposentadoria por invalidez, que é o benefício concedido para as pessoas que não têm condições de trabalhar, ela passou por uma mudança na regra de cálculo muito, muito pesada. Assim. O benefício ele realmente ficou muito abaixo do que ele era antigamente. Só para vocês terem ideia, a média de um benefício de aposentadoria por invalidez, ela costumava ser de 100% da média dos salários. Então, se a média de seus salários ela fosse de R$4.000, você receberia um benefício de R$4.000 a título de aposentadoria por invalidez. Hoje, o percentual de partida é 60% da média. E aí você, então, se você tiver uma média de R$4.000 de salários, você vai partir de 2.400. Pode ser mais do que isso? Pode. Vai depender do tempo de contribuição que você acumulou. Então, se você for do sexo masculino, você vai ganhar 2% a mais a cada ano de contribuição que exceder 20. Então, se você tiver 21 anos de contribuição, o percentual vai ser 62%. Se for mulher, aí vai ser 2% adicional a cada ano de contribuição que superar 15 anos. Então, se a mulher tiver 17 anos de contribuição, vai ser 64%. Só que, via de regra, o cara que fica inválido, ele fica inválido com menos de 20 anos de contribuição. Então, na prática, a grande maioria dos aposentados hoje, por invalidez, eles costumam receber 60% da média dos salários. E antes os caras recebiam 100% da média. A pensão por morte ela foi ainda pior. Porque se o cara tiver morrido ainda trabalhando, ou seja, ainda contribuindo, você vai calcular uma aposentadoria por invalidez do jeito que eu passei para vocês e ainda vai aplicar um novo redutor, porque a pensão deixou de ser 100%, vai ser 50% mais 10%. Então são 2 redutores na pensão. Só para vocês terem ideia, aqui de cabeça daquela nossa conversa que a gente teve naquela última palestra, se o cara tivesse uma média de R$5.000, salvo engano, a pensão que ele instituiria para a família seria de R$1.800. Ou seja, você sair de 5, falecer e deixar sua família com 1.800 é uma diferença muito significativa para o orçamento de uma família. Quanto ao lance
da aposentadoria por tempo de contribuição, que era um benefício que era concedido para quem acumulasse 35 anos de contribuição se homem e 30 se mulher, ela deixou de existir com a emenda 103 de 2019, que foi a última reforma da Previdência, e instituiu-se agora a exigência de idade mínima. Então, tanto homem como mulher, para eles se aposentarem no Brasil, hoje, pelo regime geral, que é o INSS, o regime próprio também, ele precisa ter 65 anos e ela precisa ter 62 anos. Isso aconteceu por quê? Já com a tentativa de frear o avanço da despesa pública com Previdência, porque antigamente as pessoas se aposentavam muito jovens, se aposentavam com 49, com 50 anos, isso significava dizer que elas recebiam benefício por muito tempo. Então, quando você institui uma idade mínima, você consegue dar um freio, ó, eu só vou te pagar a partir daqui, 65 se for homem e 62 se for mulher. Então, hoje no Brasil não é mais possível você se aposentar sem ter cumprido uma idade mínima. Então, seria mais ou menos isso. Ótimo, beleza. Então, acho que isso passa um panorama de como a Previdência piorou nas últimas décadas. Sem dúvida. Piorou em vários sentidos. Os benefícios eles ficaram menos acessíveis e quando você consegue ter acesso ao benefício, o valor que você recebe por eles também ficou menor. Exatamente. Então, quando a gente diz que aquele modelo de aposentadoria ou aquele modelo de previdência da geração dos nossos pais do século XX ele está superado, isso significa que hoje conseguir qualquer benefício é mais difícil e mesmo quando você consegue, você vai ter um valor menor. Exatamente. E isso aí nos leva para uma questão que agora eu queria discutir com o Alexandre, aqui passando de um especialista em previdência para outro especialista em previdência de outro tipo, né? Que historicamente o momento é muito próximo, cronologicamente. Você tem uma virada ali, principalmente nos anos 1998 e 2003, que duas reformas da Previdência mudam muito a Previdência. E essa virada do século XX, ela também foi um momento que a gente começou a falar sobre Previdência privada, que era uma coisa que não existia na geração dos nossos pais. Como aquelas pessoas que se aposentaram no século XX, elas tinham essa garantia de uma aposentadoria boa e jovem, relativamente jovem, não existia o conceito de aposentadoria privada. Ele é um conceito que surgiu mais ou menos há 25 anos. E aí, Alexandre, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, assim, mais ou menos, né? E o que é exatamente uma previdência privada, porque eu acho que tem gente que talvez nem saiba o que é, quais são os tipos, assim, de uma maneira bem simples para as pessoas entenderem. Cara, a ideia é basicamente essa mesmo, né? Tanto que o sinônimo que se dá para a previdência privada é previdência complementar, né? Também entendido como previdência complementar. Por que complementar? Porque exatamente ela foi criada, ela surgiu como um complemento para a previdência pública, né? Já partindo da premissa de que a previdência pública pode não chegar, pode não ser suficiente exatamente por todos esses problemas que vocês falaram agora, né? E até fazendo um breve parêntese no que o André falou, a questão do bônus demográfico, eu não vejo solução para isso, tá? As regras vão ser endurecidas cada vez mais, mas o bônus demográfico, o que é? Traduzindo em termos leigos, o bônus demográfico nada mais é do que mais gente trabalhando, mais gente em idade economicamente ativa do que gente parada, do que gente aposentada, né? Então antes a gente tinha 6, 8 pessoas trabalhando para cada um aposentado. E isso está cada vez diminuindo e se invertendo e não vai ter mais condição de você ter uma pessoa trabalhando para uma pessoa aposentada. Ou então mais aposentados do que gente trabalhando. Que hoje é o problema, o André também citou a questão do Japão, né? Que está perdendo 1 milhão de habitantes por ano, porque já não nascem mais japoneses e eles vivem muito tempo. Então o problema lá é gravíssimo, né? Só que alguns países, tidos como os países desenvolvidos, eles conseguiram enriquecer antes de envelhecer. O Brasil não conseguiu fazer isso. Nós não conseguimos enriquecer antes de envelhecer. Nós estamos envelhecendo e não ficamos ricos. Não enriquecemos. Não nos desenvolvemos como país, como nação, a ponto de sustentar o povo numa qualidade de vida X, né, que seja ali agradável para uma grande maioria. Então, essa é uma das maiores diferenças entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, que hoje são chamados em desenvolvimento. Quando eu era criança, o Brasil era subdesenvolvido. Terceiro mundo. E a gente está nesse em desenvolvimento já também há não sei quanto tempo e não sai desse em desenvolvimento porque realmente ficou difícil, né? Então, assim, esses países eles conseguiram enriquecer antes de envelhecer, né? E nós, infelizmente, não conseguimos, né? E aí agora realmente ficou bem difícil. E para isso, uma das soluções, né, foi a previdência privada, a previdência
complementar, que evoluiu muito como produto, né? Lá no início, em anos 2000, eu lembro que meus pais fizeram previdência privada para mim e para meus irmãos, e eram produtos ruins mesmo. Eram produtos ruins. Você estava ali relegado aos bancos públicos, né? Ou Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, né? E os fundos eram fundos ruins, eram produtos com taxas altas, né? E rentabilidades baixas. Então, era realmente aquela coisa só para dar um amparo ali, algo a mais, né? Mais até no sentido daquela filosofia de você estar economizando alguma coisa, você está fazendo uma poupança compulsória. Sim. Era mais uma poupança compulsória do que um investimento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, já a gente enxerga como sendo assim, um fator ali, um elemento obrigatório dentro da carteira de qualquer investidor. Só para pontuar nisso aí, cara, eu sou um caso muito, muito concreto, né? Assim, como eu já pontuei aqui, o Alexandre fica aí com a gestão dos meus investimentos são na Summit Investimentos, minha carteira pessoal de tudo. E eu tive exatamente isso aí que você falou, eu tive previdência privada da Caixa Econômica durante muitos anos, e foi assim, extremamente frustrante a rentabilidade do produto. O produto ele era um produto muito ruim. Mas era o banco que eu recebia meu salário de procurador, eu deixava o dinheiro lá, era super fácil, era prático. Mas no momento eu desisti, tirei o dinheiro. E aí depois, quando eu fui para a Summit, anos depois, tu me explicou exatamente que o produto ele agora era bem mais sofisticado e a rentabilidade era bem melhor. Então eu queria que tu falasse um pouquinho isso, inclusive para quem está ouvindo a gente e está na mesma situação que eu, que já testou a previdência privada, se frustrou com a previdência privada, porque a rentabilidade era ridícula, e agora realmente existem outras opções, e realmente depois que eu voltei para a previdência nesse novo modelo, eu realmente estou satisfeito com a situação. Então eu queria que tu falasse um pouquinho. Eu posso falar tanto como quem acompanha o mercado, dia a dia vive o mercado financeiro, né, como assessor, e como também como cotista, né? Da mesma forma que você passou por isso, só que no teu caso tu tirou, né? Tu ficou frustrado, resgatou e tal, e deve ter feito outras coisas. No meu caso, eu não resgatei. Eu realmente levei um susto quando eu puxei lá, vi a rentabilidade, né, de décadas daquele dinheiro ali em fundos ruins, rendendo muito pouco, perdendo do CDI, e ainda hoje, a maioria dos fundos de previdência privada, 70%, 80%, né, do dinheiro que está em previdência privada no Brasil, está perdendo do CDI, né? O pessoal ainda não acordou para melhorar. E o que foi que eu fiz? Eu não desisti da previdência privada, eu desisti daqueles fundos ruins. Porque hoje você tem as boas oportunidades, você tem os bons fundos, as boas gestoras que oferecem os seus produtos, não só no mercado normal, tradicional, como no mercado de previdência. Então, assim, além das vantagens da previdência privada, você tem acesso aos melhores fundos do mercado. E seja fundos de renda fixa, fundo de multimercado, né? Até um fundo de ação, alguma coisa um pouco mais sofisticada, mais agressiva, mas você consegue agradar todos os perfis dentro de uma segurança e com uma boa rentabilidade. A concorrência aumentou muito, né, com a entrada de outros bancos, né, além da Caixa, do Banco do Brasil, você tem todos os bancos privados agora praticamente dentro desse mercado, e as gestoras também, gestoras privadas, né, que oferecem os seus fundos nas plataformas desses bancos de investimento. Então a concorrência aumentou muito, as taxas caíram, né, aquelas famosas taxas de administração. Antes a gente tinha taxa para entrar, taxa para sair, não tem mais, né? Você paga apenas a taxa de administração, alguns fundos nem taxa de administração tem, zero alguma coisa, muito baixo, e você consegue ter boas rentabilidades. A gente vê isso como uma obrigação diante dessa questão, né, da previdência pública, que ninguém sabe se realmente vai chegar, né? A previdência privada você já pode garantir que vai chegar. Vai depender da sua disciplina e do quanto você está disposto a aportar e como você vai conduzir, né, a questão dos fundos e tudo mais, essa rentabilidade. Ainda tem o benefício fiscal, né, Isa? Tem todos os benefícios fiscais. Quando a gente quiser conversar sobre as vantagens da previdência privada, a gente pode elencar aqui as principais, que é bastante importante também. Mas além da questão fiscal, né, que você, dependendo do tipo de plano que você faz, você pode abater do imposto de renda. Tem uma coisa que você falou que é muito interessante, que é realmente a questão do controle, né? Porque, assim, o pior que eu acho não é exatamente a Previdência ter sido reformada e hoje está num modelo diferente dos nossos pais. O pior é que você não tem nenhum controle
sobre como ela vai estar quando chegar a sua vez. Então você não tem controle do que vem pela frente, entendeu? E isso é uma coisa que eu acho muito, muito importante, assim, porque quando você tem controle da coisa, quando você tem previsibilidade, você consegue se planejar para lidar com aquilo. Quando o negócio vai acontecer no meu caso, daqui a 18 anos. Muita gente que assiste a gente é mais jovem que eu, que vai ser daqui a 25, daqui a 30 anos. Tem gente entrando agora no mercado de trabalho. Então, a pessoa não tem nenhum controle sobre aquilo ali. E a previdência privada, ela permite a pessoa ter um controle quase absoluto, porque pelo bem e pelo mal ela sabe exatamente o valor que ela tem, que é dela, que ela pode sacar ou fazer outra coisa daquilo ali. Mas quanto a essa questão do futuro imprevisível, tem um negócio que eu queria pontuar que era o seguinte. Tu comentou aí, Alexandre, quando tu estava falando sobre a questão do déficit demográfico. Né? O André também pontuou isso, os dois pontuaram essa questão do déficit demográfico. E eu queria pontuar um dado que eu não sei se todo mundo conhece, né, que está ouvindo a gente, que é o seguinte. O Brasil ele vem com a taxa de natalidade caindo, né? E nós temos uma previsão científica, né, demográfica, de que provavelmente a população brasileira vai começar a diminuir a partir de mais ou menos 2045, 2047. Então, assim, praticamente todo mundo que acompanha a gente, nós temos uma grande chance de estarmos vivos quando isso acontecer. Então, existe uma chance muito grande de nós vivermos num país que nunca viver uma coisa que nunca aconteceu desde 1500, quando entraram aqui os portugueses. Que é o seguinte, pela primeira vez vai começar a ter menos gente do que tinha. Então, se a gente está tendo um problema de previdência, como o André apontou, porque a população envelheceu, porque as pessoas vivem mais e tem menos gente trabalhando, imagina o que vai acontecer com a expectativa de vida daqui a 20, 25 anos, quando você tiver a população diminuindo, o número de pessoas diminuindo, entendeu? Então, André, eu queria até usar esse mote para te perguntar assim, o que tu vê então de futuro, assim, para frente? Como é que tu enxerga futuras reformas da Previdência? Claro, eu sei que nada é martelo batido no momento, né? Mas assim, dentro do cenário que a gente teve reformas nos últimos 25 anos, o que a gente pode esperar para frente? Porque eu ainda vou ficar mais 18 anos. Tem gente que vai ficar mais 30, tem gente que vai ficar mais 40. O que a gente está olhando em termos de reforma para frente? Cara, primeiro eu acho que você não vai ficar mais 18 anos apenas. Só 18 anos. Eu acho que inevitavelmente essa tua conta aí vai ter que aumentar mais um pouquinho, porque o cenário ele está ficando cada vez mais desafiador para a Previdência. Já se fala na mídia, tanto na mídia tradicional como nas redes sociais, influenciadores de maneira geral, que nós teremos uma reforma da Previdência muito provavelmente no próximo governo. Então o próximo governo ali, a gente prova, independentemente de quem vencer as próximas eleições, nós teremos uma reforma da Previdência. E a reforma da Previdência, como eu disse, a solução é simples. Você vai ter que aumentar a idade, porque você vai ter que deixar o acesso ao benefício mais difícil, vai tentar procrastinar o gozo do benefício. Então, se hoje a idade é 65, que é uma idade relativamente baixa, essa idade ela vai aumentar, 65 para homens, 62 para mulheres. Naquela nossa última conversa até, a gente chegou a citar o caso da Dinamarca, que já vai para 70 anos a idade para aposentadoria por lá. Então eu acredito que essa idade mínima ela deve aumentar. Acredito que ainda há margem para você reduzir o valor dos benefícios que serão pagos. Então há sim possibilidade de ser criativo para diminuir ainda mais quanto o governo vai te pagar de aposentadoria. Então, sem falar que existe sempre uma margem que acaba afetando mais a classe média de cobrar mais contribuição, seja dos segurados do regime geral, seja dos servidores públicos dos mais variados regimes de previdência. Então, eu acho que a solução é mais ou menos essa. Vocês tocaram num ponto muito importante, que é o controle. Porque quando você fala numa previdência privada, investimentos de maneira geral, dentro do possível você consegue controlar como é que você está fazendo o seu bolo de previdência, o seu bolo de economia, de poupança, para você conseguir obter os frutos de tudo que você plantou. Agora, quando você fala de previdência pública, você literalmente está transferindo o seu dinheiro para o Estado.
O dinheiro não é seu, o dinheiro é do Estado. E o Estado ele vai te pagar quando ele quiser e quanto ele quiser. Então você realmente está terceirizando o seu futuro e você está perdendo completamente o controle do que você vai receber. E é muito importante falar, e que eu vou tentar falar numa linguagem bem simples, que, mas eu tinha expectativa de receber essa minha aposentadoria quando eu completasse 65 anos no valor tal. Não existe direito adquirido a regime jurídico. Isso é um entendimento consolidadíssimo na jurisprudência brasileira. Então, sim, o governo ele pode mudar as regras da aposentadoria e você vai ser só avisado. Sinto muito dizer, mas não são mais 18 anos, são 22, 23, 24. E aí o governo ele vai te pagar quando ele quiser e quanto ele quiser também. Depois dessas palavras inspiradoras aí, né, queria fazer algumas pontuações aqui. A primeira é a seguinte: o André comentou que provavelmente nós teremos uma reforma na sequência, independentemente de quem for o presidente, né? E eu queria lembrar que isso é um ponto muito importante, que às vezes quando a gente fala sobre fim da aposentadoria, que André e eu temos falado sobre esse tema, parece que você está falando sobre o governo do momento, né? Contra o governo do momento, como aterrorizando contra o governo. Mas para deixar bem claro, né, a gente teve 3 reformas constitucionais de Previdência. E foram 3 presidentes diferentes de 3 partidos diferentes. Primeira foi o Fernando Henrique, que na época era PSDB. Segunda foi o Lula, em 2003, pelo PT. E agora o Bolsonaro, em 2019, pelo PL. Então, assim, não adianta achar que eleger A ou B ou C vai mudar isso. Claro, dependendo do perfil do presidente ou do perfil de gasto do governo, você pode ter algum ajuste de tempo para lá, para cá. Mas o que a história mostra nas últimas décadas é que, independentemente do governo, na medida que o país envelhece, na medida que menos gente trabalha, os ajustes da Previdência eles têm que ser feitos. Segunda coisa, quando a gente fala isso também, parece muita coisa alarmista. Tipo, isso aí pode acontecer daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, né? E eu queria mostrar que essa é uma situação imediata, isso é uma coisa que você precisa se preocupar imediatamente. O André citou aqui o exemplo, né, de que a Dinamarca agora, em 2025, aprovou o aumento da idade para 70 anos. Então não é uma coisa que vai acontecer num futuro incerto, não. Já começou a acontecer na Europa. Outra coisa, o Banco Mundial, ainda no ano passado, em 2024, soltou um estudo mostrando que o Brasil vai precisar de pelo menos mais 2 reformas da Previdência nas próximas décadas. Então, como todo mundo tem décadas pela frente, normalmente, porque Previdência é um projeto de longo prazo, um projeto de décadas, mesmo na visão do Banco Mundial, que não tem partido, não é bom nem é mal, o Brasil vai ter que fazer pelo menos 2 reformas para o sistema não colapsar. Inclusive, né, nós tivemos aí, de quando a gente está gravando aqui, foi há apenas algumas semanas, um ministro do TCU dizendo expressamente que acredita que não haverá mais aposentadoria, né? Em breve não haverá mais aposentadoria. E aí entra, né, o meu terceiro ponto que eu queria dizer, que é o seguinte: o André comentou sobre a ideia de que você vai ter benefícios talvez cada vez menores, com idade talvez cada vez maior, né? Mas eu dou até um passo além, assim. A minha previsão mesmo é que dentro de algum tempo, e talvez a minha geração já pegue isso aí, não vai mais existir aposentadoria. Não vai mais existir aposentadoria no sentido de vamos ver quantos anos você trabalhou, vamos ver quanto você pagou e vamos calcular o benefício. Na minha visão, isso vai desaparecer com o tempo. Eu acredito que talvez, quando for minha vez, já vá ser assim, que a gente caminha para ter um modelo no qual a gente vai ter um benefício de valor mínimo, fixo, para determinada idade. Então a gente vai caminhar para uma espécie de renda universal, no sentido de que é uma renda básica para quem tem, sei lá, 70 anos, 75, 80, depende da época, e a gente vai pagar o valor X. Então, se você tiver como se manter, você vai se manter por fora. Se você não tiver como se manter, você não vai se manter, porque simplesmente não vai existir aposentadoria. Vai existir esse valor mínimo, mas claro que se existe um valor que vai ser pago para todo mundo, você pode ter certeza que ele vai ser um valor muito baixo. Então, se hoje o valor da aposentadoria já não é tão satisfatório, a tendência é ele ser ainda menor, né? E aí, eu vou
eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre, mas antes de fazer a pergunta que eu queria fazer, eu quero voltar no ponto anterior para perguntar o seguinte, uma coisa que tu pontuou, Alexandre. Para ti, então, se eu entendi bem, previdência privada, sempre, todo mundo tem que ter. Tem que ter. Me fala um pouquinho dessa frase, assim, eu peguei no ar, assim, do que tu falou, que previdência privada é uma parte, digamos, indispensável hoje da carteira, do plano da pessoa. Cara, eu encaro como obrigatório para qualquer investidor. Qualquer investidor, de qualquer perfil, de qualquer idade que esteja chegando agora, abrindo conta e começando a planejar, começando a investir, tem que ter uma parcela ali, né? E aí esse percentual vai variar, lógico, de pessoa para pessoa, mas tem que ter previdência privada na carteira, com uma composição de uma carteira, né, bem diversificada e equilibrada. Eu entendo isso, cara, como absolutamente obrigatório. Obrigatório. Né? A gente está falando aqui do fim da Previdência e tal, e é realmente uma questão de quando, não é se. Né? A Previdência vai acabar, a Previdência Pública vai acabar, o dinheiro não chega, né? A conta não fecha. Essas reformas, né, e aí o André já falou que o próximo governo vai ter que fazer uma reforma, e o Banco Mundial disse que vai ter mais 2 reformas. Então, assim, estão fazendo reformas simplesmente para impedir a casa de cair, né? Mas já está se sustentando ali, um vento mais forte que bater derruba. Né? Então a gente está só segurando um pouquinho, adiando a explosão da bomba. Mas o tic-tac ali todo mundo está ouvindo. Né? Então assim, o que você pode fazer, o que você pode, né, se planejar nesse sentido? É realmente não depender daquilo. Esquece. A gente até brinca, né? INSS, isso não será suficiente. Né? Então, cara, se não será suficiente e você já está sendo avisado hoje em 2025, você vai esperar até a bomba estourar para fazer alguma coisa? Aí Pronto, vai ser tarde demais. Aí, Alexandre, eu queria ir para minha pergunta de verdade, certo? E aí eu vou começar perguntando para ti, mas eu convido o André a opinar aqui, porque, né, o André não só trabalha com previdência por dentro, mas o André também é investidor, né? Então eu queria tentar entender o seguinte. Me parece, e isso eu vou até falar olhando para a câmera aqui para poder ficar bem claro, que é o seguinte. Se você não está planejando sua aposentadoria hoje, você está perdendo tempo, certo? Claro, se você está me ouvindo tiver talvez mais do que 55 anos, pode ser que você ainda pegue um modelo atual e ainda dê para salvar razoavelmente. Se você tiver de 50 anos para baixo, da minha idade para baixo, você tem que parar agora, você tem que parar agora e começar a planejar a sua aposentadoria. Você tem que ter um plano de como você vai fazer para um dia poder parar de trabalhar ou pelo menos desacelerar seu ritmo de trabalho. E se você não fizer isso, você está condenado a trabalhar para sempre. Você vai ser aquela pessoa que vai receber uma renda básica, mas ela não vai ser suficiente, e você vai ter que trabalhar o resto da sua vida e nunca vai poder parar se você quiser ter condições dignas. Ponto. Dito isso, aí vem a questão que é a seguinte. A pessoa está assistindo a gente, ela entendeu, a ficha dela caiu, mas aí, cara, ela começa por onde? Entendeu? Vamos lá. Beleza, eu queria fazer, né? Eu estou pagando previdência pública, e a previdência pública você não vai deixar de pagar, até porque ela é obrigatória, é um tributo. Então eu, por exemplo, eu pago previdência obrigatoriamente quando eu recebo meu salário da faculdade, eu pago a previdência obrigatoriamente quando eu recebo o salário da AGU. As pessoas que trabalham, que desenvolvem atividade remunerada, pagam o tributo, a contribuição previdenciária obrigatoriamente, tem que pagar, beleza. Isso não tem o que fazer. Mas saiu disso, tipo, por onde a pessoa começa? Vamos tentar fazer um brainstorm aqui, os três, para tentar ajudar quem está em casa a ter uma luz de por onde ela deve começar e o que ela pode fazer assim de cara. E aí essa é uma das principais vantagens da previdência privada, é a questão da praticidade, da acessibilidade. Né? É muito fácil de você fazer um plano de previdência privada. Para quem já tem conta de investimento, né? Aquela conta que você abre mesmo no aplicativo, baixa o aplicativo. Por exemplo, lá na Summit a gente trabalha com o BTG Pactual. Né? Então você baixa o aplicativo, abre a conta e facilmente, cara, rapidinho, em 60 segundos, você consegue abrir, você consegue fazer um plano de previdência privada. E com um valor a partir de R$1.000. Né? Com R$1.000 você já consegue acessar qualquer tipo de fundo, né? Dentre os mais de 600 fundos que existem em previdência. Então,
você tem essa facilidade, é um produto E aí uma altamente... pergunta aí pro teu número não assustar as pessoas. Se o cara abrir a conta lá, né? E colocar e começar a previdência privada dele. Vocês ajudam a pessoa a escolher esse fundo? Porque a pessoa às vezes se assusta com 600 fundos que existam, né? Claro, não, mas aí a gente dá toda a assessoria, né? Seria deixar o cara não vai aí sozinho. A gente faz a gente ajuda nessa seleção, a gente tem os fundos, né, que a gente trabalha assim de preferência, né? Inclusive eu tenho previdência privada, então normalmente eu indico para os meus clientes os fundos que eu tenho na minha carteira, né, sendo do mesmo perfil. Para as minhas filhas, por exemplo, eu também fiz previdência privada para elas, assim que nasceram. E aí com elas eu já trabalho um pouco diferente do que comigo, pela questão da idade, né? Então a gente vai fazendo essas adaptações, mas isso a gente dá, cara, toda a assessoria, e isso é tranquilo, a gente pega na mão e vai mesmo, entendeu? Junto, para fazer a seleção, para montar a carteira, para fazer toda essa diversificação. E os resultados são muito bons. Os resultados são muito bons. Tá, deixando a previdência um pouquinho de lado aqui, a pessoa foi lá, abriu uma conta de investimento, né? Que nós três temos conta de investimento. A pessoa, para investir, tem que ter uma conta que é diferente da conta bancária, que é a conta de investimento dela. Não sei se todo mundo que está vendo, assistindo a gente sabe disso. Ela abriu a conta de investimento. Então ela começou ali pela previdência privada, mas naturalmente, assim como a gente, em algum momento essa pessoa ela vai começar a diversificar, né? Quais são assim, os investimentos básicos assim que a pessoa usa ou poderia usar para começar a construir uma previdência, né? Uma previdência que eu estou falando, um plano de um dia de me trabalhar menos. Quais são as opções de investimento mais simples, assim, ou as opções que têm a ver com esse plano de longo prazo? Cara, falando de Brasil, o nosso perfil né, da nossa população e do nosso cliente é 95% perfil conservador, é a renda fixa. É a renda fixa. É lógico que, assim, a renda fixa ela te dá aquela segurança, né? Nós somos um país de uma taxa Selic de 15%, né? Então o CDI é muito alto e qualquer produto que consiga acompanhar esse CDI já vai dar uma boa rentabilidade. Então você não precisa correr muitos riscos, você não precisa assustar as pessoas para conseguirem boas rentabilidades. Lembrando que uma rentabilidade de 15% ao ano dobra o capital a cada 5 anos. Então a Selic hoje está em 15%. Mas eu, pessoalmente, eu tenho uma preferência pela renda variável, né? Eu sou um cara de ações, de renda variável, eu gosto de boas empresas. E eu acho que são boas empresas, os bons negócios são aqueles que prosperam ao longo do tempo, né? A renda fixa, ela é maravilhosa, porque no Brasil, a questão que eu falei dos juros muito altos. Mas você tem que equilibrar isso com a inflação alta, né? Ver o quanto de ganho real realmente você está tendo. E essa Selic, ela é variável, ela é flexível, né? Daqui 45 dias de novo tem uma outra reunião e o Copom pode baixar, pode aumentar, pode manter, enfim. Então não é sempre também que a gente tem uma Selic a 15%, dando essa rentabilidade maravilhosa. Então, assim, o mais importante, cara, é você montar uma carteira equilibrada, né? A maior parte vai estar na renda fixa, pelo perfil conservador das pessoas, né? E uma pequena parte você coloca em renda variável, você coloca em boas ações, empresas que paguem dividendos, né? Você já tem que pensar numa renda passiva, né? Exatamente para parar de trabalhar, você tem que ter uma renda passiva. Os dividendos hoje ainda são isentos no Brasil, né? Então você consegue receber uma renda isenta de imposto. E com isso você consegue fazer um mix aí equilibrado, né? Entre renda fixa, renda variável e aquela parte na previdência privada. Entendeu? Basicamente é isso, não tem muito o que inventar. É lógico que um perfil um pouco mais sofisticado, você pode colocar também fundos imobiliários que pagam de dividendos, né, religiosamente mês a mês, isentos também. Né? Você tem alguns produtos de renda fixa que pagam também cupom, né, CRIs, CRAS, que hoje estão com taxas espetaculares, né, produtos AAA às vezes, né, com rate máximo de segurança e pagando ali, cara, 13%, 14% ao ano, né, num pré-fixado. Então isso é muita coisa, muita taxa, né, assim, tem muita coisa boa para o investidor aproveitar. Eu vou sabatinar vocês um pouquinho aqui, tentando antecipar o que a pessoa de casa está pensando, o que ela pensaria. André? Só não dá para ficar na poupança, tá? Pelo amor de Deus. André,
tu, que é um cara que estuda investimentos, faz investimentos, planeja investimentos, como é que tu planeja pra ti, assim? Isso aí, você é um cara que, como eu, apesar de ser professor, apesar de ter um concurso público, você planeja sua aposentadoria por fora, você tem um planejamento de longo prazo para aposentadoria. Que investimentos tu usa, assim, mais ou menos, para dar uma noção pessoal? Assim, isso depende muito, cara, do perfil da pessoa. Por exemplo, pessoas com idade um pouco mais avançada, como você falou, 55 anos, eu acho que já é um ciclo de vida que naturalmente vai buscar mais a renda fixa, porque quer mais segurança, não tem mais idade para arriscar. Mas assim, pessoas mais jovens, como nós ainda, eu acho que nós ainda temos margem para arriscar um pouco mais. E eu utilizo muito a filosofia, isso é o que eu tenho passado até para as minhas filhas, para minha esposa, que é muito importante você diversificar os seus investimentos, as suas aplicações. Então, você realmente depositar todos os seus ovos na mesma cesta, pode acontecer de essa cesta um dia furar, ninguém sabe. Então, por exemplo, recentemente, cogitou-se, não estou dizendo que isso passou, mas cogitou-se a possibilidade de você dobrar o vencimento dos títulos da Selic, dos títulos do governo, entendeu? Então, renda fixa, renda segura, o governo vai pagar, mas ele diz, estou estudando a possibilidade de quem sabe pagar, ao invés do vencimento do título ser 2030, daqui a mais alguns anos, jogando um pouquinho mais para frente a dívida dele. Então, mesmo na renda fixa, que hoje é um investimento mais seguro, mais conservador, existe risco também. Então, por isso que é importante você diversificar. Então, quanto mais jovem você tem mais potencial e margem para você arriscar. Então, margem de erro mesmo. Né? Margem de erro. Você tem tempo ainda de você conseguir recuperar se der errado. Então, eu realmente, assim como o Guiza, eu gosto muito de renda variável. Agora sim, não é toda renda variável e também não se trata de especulação. É você investir com a ideia de virar sócio do negócio, que é uma coisa que no Brasil poucas pessoas têm. É mais fácil, se duvidar, a pessoa ter coragem de empreender, começar uma empresa do zero, ter o custo fixo de aluguel, de funcionário. Olha que para você ser empresário no Brasil, você mereceria uma medalha. Porque cara, toda a burocracia estatal é difícil de abertura você ser empresário de no Brasil. E enquanto isso, você vê, por exemplo, empresas que são extremamente lucrativas, como bancos. Você pega empresas como empresas de saneamento, empresas de energia, que você pode virar sócio delas e você tem a segurança de um negócio que é perene. Os bancos, eles nunca vão deixar de existir. As empresas de saneamento nunca vão deixar de existir, empresas de energia elétrica, seja geração, transmissão, distribuição, nunca vão deixar de existir. E são empresas que pagam, como falou o Guiza, pagam dividendos excelentes. Então você tem a segurança de uma empresa, de um negócio que é lucrativo, algumas dessas empresas nunca deram prejuízo na história, e você ainda pode virar um futuro, ou na verdade elas pagam periodicamente, você ainda pode receber dividendos desses negócios, você conta tanto com a valorização do ativo que você comprou, como você ganha com os dividendos que vão pingando ali na sua conta periodicamente. Então, acho que vai depender muito da idade, porque quanto mais jovem você é, mais margem para arriscar você tem. E ainda, se você for muito jovem e acreditar no futuro, ainda existem as criptomoedas, você ainda pode fazer investimentos em criptoativos, é uma parada, claro, um pouco não, é uma parada bem mais volátil, com um risco muito maior, mas se você for jovem... A cripto, eu já investi em Bitcoin, né? Vocês dois sabem disso. Eu acho que, sem aprofundar esse ponto especificamente aqui, cripto tem margem para você fazer investimentos lucrativos, pensando em comprar e vender, mas para vocês faz sentido cripto numa carteira de aposentadoria, pensando em construir aposentadoria, sim? Cara, eu acredito. Eu realmente acredito na criptoeconomia de maneira geral. Acho que o Guiza também, né? Também. A gente vai ter que fazer outro podcast para discutir isso aí, viu? Que cripto é um negócio muito profundo. Talvez vá ter que ser outro podcast para explicar isso. Mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Mas dos meus arrependimentos, inclusive, quando as minhas filhas nasceram, eu falei, cara, eu vou comprar aqui um Ethereum para cada uma e um pouco de Bitcoin, ou vou abrir a previdência privada tradicional, né? E eu fiquei bem balançado e fui para a previdência privada tradicional, cara. Não quero lembrar. Não quero nem lembrar para não ficar triste. Mas eu pensei seriamente nisso, né? Assim, porque a minha visão, cara, sem entrar muito no detalhe aqui, mas eu acho que cripto, assim, Bitcoin e Ethereum vieram para ficar, tá? As outras realmente pode ter aí alguma ainda, né? Alguma dúvida, alguma coisa, né?
Tem vários projetos aí duvidosos, tem projetos bons, mas ninguém sabe o que vinga, o que não vinga. Eu acho que o Bitcoin já se provou, né? E o Ethereum também, dentro de um contexto que a gente está vivendo agora de IA, né, de inteligência artificial, de tokenização de ativos do mundo real. Então, eu acho assim que o Bitcoin é o ouro digital, né, é o petróleo digital, né, como uma commodity, e o Ethereum é a prata. E eles servem para muita coisa e eu acho que vão estar aí por muitos anos. Então, eu acho que uma aposta assim, para quem mais novo mesmo, o pessoal que está começando agora, vale a pena. Ter um pezinho ali para... A questão é só que mesmo a bolsa já é um pouco estranha para as pessoas em geral. Nós não temos cultura de bolsa no Brasil, né? Hoje menos de 3% dos brasileiros estão na bolsa. Infelizmente. A criptomoeda é ainda mais estranha para as pessoas em geral, porque são coisas mais tecnológicas, envolvem tecnologias já da era digital e tal. Então é sempre aquela questão de que você tem que ter o mínimo de conhecimento, né? Jamais ir na onda, jamais pegar, porque o meu vizinho ganhou dinheiro com Bitcoin, eu vou comprar também. O que não quer dizer que você não pode comprar, quer dizer que você não pode comprar sem saber o que você está fazendo, nem saber nem o que é o que as pessoas querem fazer, né? Tipo, ir só na onda do outro. Mas tem um negócio que tu falou aí, Alexandre, que foi tipo poupança jamais, que eu queria pontuar uma coisa aqui. Como o pessoal que acompanha a gente sabe, né? A gente tem uma mentoria no projeto Regras do Jogo, que é a mentoria Regras do Jogo, que a gente trabalha várias dimensões na vida. E uma das dimensões é finanças pessoais, seja organização financeira, seja investimento e tal. E é muito comum, cara, as pessoas chegarem com dinheiro acumulado na poupança. Muito comum, entendeu? E assim, não é uma pessoa desorganizada e nem é uma pessoa, digamos, despreparada, porque a pessoa, para conseguir juntar dinheiro, ela tem que ter organização financeira e ela tem que ter uma renda relativamente boa para ter sobra todo mês e tal. Então, um caso muito comum que aparece, né, entre as várias dimensões da vida que a gente vai trabalhar na mentoria, é a questão de alguém que tem dinheiro na poupança e quer colocar isso para render um pouco mais. E normalmente o que eu vejo na mentoria, e aí eu queria que você comentasse especificamente esse ponto para a gente, é o seguinte, que a pessoa ela ganha bem, então ela é preparada tecnicamente para aquela atividade que ela faz, e lá a gente tem gente de várias áreas, desde médico até empresário. Ela é organizada financeiramente, que ela está conseguindo juntar o dinheiro, mas ela, cara, por desconhecimento, ela não tira o dinheiro da poupança porque a poupança é o que ela conhece. Então, a minha pergunta é a seguinte, vocês dois comentaram várias coisas sobre investimentos pensando em longo prazo. Então a pessoa está assistindo a gente, vocês falaram de previdência privada, de Bitcoin, de renda fixa, de bolsa, várias coisas. Tesouro direto, né, foi comentado aqui. A minha pergunta é a seguinte, a pessoa consegue montar um plano desse com segurança? Um plano que eu estou falando para daqui a 20 anos, né? Para daqui a 30 anos, que é o que as pessoas estão assistindo a gente, vão juntar tempo, vão juntar. Isso tem como fazer com relativa segurança, porque talvez a pessoa veja e a grande trava de ela um dia abrir uma conta lá na Summit, me ligar para falar disso, querer conversar com o André lá no Criinvest, é porque a pessoa acha que vai se meter num negócio hiper arriscado que o dinheiro dela pode desaparecer. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre como fazer isso de maneira relativamente segura, ou de maneira segura. Cara, assim, é uma questão, né, muito importante, só que para mim, ela é algo que, como é que eu falo, chega a ser chocante o nível realmente de desconhecimento, porque causa estranheza a pessoa achar que tem segurança na poupança, por exemplo, né? E não sair daquilo ali para outra coisa por medo, por insegurança, né? Qual é a segurança que você tem na poupança? Você vai perder dinheiro para a inflação. Exatamente. Perda fixa. Isso é garantido. Exatamente. Perda fixa. Poupança é perda fixa, né? E a questão da segurança, se a gente está falando do dinheiro sumir, por exemplo, é a segurança da instituição onde está aquela poupança. Então, seja a poupança que você tem naquela instituição, ou seja, qualquer tipo de renda fixa que você tenha naquela instituição, a segurança é a mesma de a instituição sumir. Só que em alguns casos, nós temos, por exemplo, o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, né, que garante aí alguns investimentos de renda fixa,
E nós temos outras maneiras também de trabalhar essa questão da segurança, né? Mas assim, trazendo para a realidade, né, e para o pessoal que está assistindo, o mercado financeiro no Brasil evoluiu muito, né, nos últimos anos, e principalmente de 2000 para cá. E nós tivemos, né, o surgimento de diversos bancos de investimento, outros bancos privados, que vieram com produtos muito bons e com segurança. Então, assim, nós temos um sistema que ele é bastante vigiado, tá? Seja pelo Banco Central, que é muito atuante no Brasil e hoje ele é independente, né? Ele é autônomo, né? Nós tivemos essa evolução também do nosso mercado. Nós temos a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, né? Que também regula e fiscaliza o mercado financeiro, né? E nós temos os instrumentos de defesa, desde o FGC a outras questões. Então, assim, cara, arriscado é você estar em produtos ruins, né? Ou você não está investindo. Isso é muito mais arriscado do que você estar dentro do mercado financeiro, que é um mercado extremamente regulado, como eu falei, extremamente vigiado, tá? E assim, que você tem total flexibilidade e o controle dos seus produtos, né? Aquela questão, a gente volta de novo aqui, a gente falado antes da questão do controle. Você acompanha ali dia a dia no aplicativo, cara, no celular. E aí, por exemplo, voltando ao tema do podcast aqui hoje, Previdência Privada. Eu falei lá atrás que eu tive previdências privadas ruins, né? E o que foi que eu fiz? Como eu não resgatei, né? Eu optei por manter, porque era realmente algo que eu queria manter e eu quero manter, né? Pro resto da vida, como estratégia de planejamento tributário e planejamento sucessório. E fora isso, eu não resgatei. O que foi que eu fiz? Eu fiz a portabilidade, que é algo que, se você, alguém que esteja nos ouvindo aí, se você tiver com um produto ruim de previdência privada, você pode fazer a portabilidade desse produto, né? E isso é algo, cara, como uma portabilidade de chip de celular. Do jeito que está lá no seu banco, no Banco do Brasil, na Caixa, a sua previdência muda de banco, muda de instituição, o valores que estão lá vem para cá, os mesmos fundos, as mesmas regras se você quiser, né? Não é um evento tributário, você não vai pagar nada por isso, né? É realmente sem custo nenhum e um processo muito, muito simples, muito fácil, muito prático. E em alguns dias essa portabilidade é concluída. E você começa a enxergar ali na sua carteira de investimentos essa previdência também. E aí, a partir desse momento, a gente pode começar a ver o que fazer e como melhorar. Uhum. Foi o que eu fiz na minha, né? Eu fiz a portabilidade, a partir do momento em que chegou no meu banco, que chegou no BTG, eu escolhi fundos bons e ali mesmo, ali dentro, eu espalhei aquele dinheiro que estava num fundo só, né? Antes nós ficávamos presos a uma coisa monotemática, né? na Previdência. Sim. Você só podia ter um. Hoje não, hoje já existe a questão dos multifundos, né? A Previdência multifundos, né? O que é isso? Do mesmo jeito que você, quando monta uma carteira de ações, você não compra uma só ação, você compra 10, 12 ações, via de regra. Sim. No plano de previdência você pode ter várias previdências. Sim. Você pode ter vários fundos. Então você pode ter 2, 3, 4, 5, 10 fundos. Inclusive, para quem se preocupa com risco, né? Diversificar é uma forma de diluir o risco, né? Você está investimento. Exatamente. Você dilui essa carteira de previdência, você monta, você pega cada fundo de uma instituição diferente, então ali você diversifica e você dilui os seus riscos de estar tudo concentrado, como o André falou, numa cesta só, todos os ovos na mesma cesta. Entendeu? Então você tem várias estratégias, cara, para trabalhar essa questão do risco e da insegurança. Uma coisa interessante, cara, é o seguinte, esse medo que as pessoas têm de investir ou de descobrir coisas novas, né, atrasa muitos anos, às vezes décadas, uma rentabilidade boa para elas. E eu falo isso aí da minha parte, que atrasou para mim, né, durante décadas eu tive rentabilidade ruim porque eu não sabia investir até eu parar, estudar e ler, sei lá, eu acho que hoje eu tô quase 50 livros de investimentos que eu li. E praticando também, né? Mas assim, quando o pessoal vem na mentoria, por exemplo, e conversa sobre isso, né? Aí sempre vem aquela coisa, né? Quando eu explico, cara, você tem que investir, esse dinheiro não pode estar na poupança, você tem que mexer isso aí, tem que diversificar, tá? Você acha que eu devia fazer agora? Agora é o momento ideal? O momento ideal é quando você recebeu o seu primeiro salário na vida, né? Mas já que você não começou a investir quando recebeu seu primeiro salário, igual como eu também não comecei porque eu não sabia, comece agora, que o segundo melhor momento é agora, que é o que dá para fazer, né?
Mas eu tô falando isso por causa do seguinte. Às vezes a gente está conversando aqui sobre fim da aposentadoria, sobre como se planejar no mundo sem aposentadoria, e a pessoa tá, cara, pensando já na geração seguinte, pensando assim, cara, se os caras estão tocando terror aí, dizendo que não vai ter aposentadoria, para mim, imagina para meus filhos, né? Tu já comentou sobre que tu faz carteira, previdência para tuas filhas, e eu queria que o André falasse um pouquinho sobre isso, né? Eu comentei aqui na apresentação, o André, ele tem um projeto chamado CRI Invest, que ele é voltado para a educação financeira de crianças e adolescentes. Então, André, e você faz com seus próprios filhos, né? Você começou criando investimento para suas próprias filhas. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência e da importância disso para o pessoal que está em casa, que tem filho, saber o que fazer, já que se talvez não tenha aposentadoria nem para a gente, essa outra geração ela já vai entrar no mercado de trabalho num cenário muito diferente, como eles podem se preparar para isso. Assim. Mais importante do que nunca, cara, essa geração já vi como investidores, né? Exatamente. Isso desde cedo. E aí, esse projeto do André é fantástico, né? Ao contrário de mim, que fui enganado, essa geração ela não vai nem ser enganada, não. Né? Ela já vem sabendo qual é o recado. Não, e a gente tivemos que nos tornar investidores assim na marra, né? E meio que desbravando mesmo, porque o mercado também era tudo muito novo, tava começando, né? Hoje não, hoje a gente tem uma coisa, cara, muito estabilizada. Como eu falei, o mercado evoluiu muito. A gente até brinca falando que o mercado financeiro no Brasil é uma Suíça mesmo, né? A segurança dos nossos bancos, né? A gente não vê esses riscos sistemáticos de quebra de banco como vem em outros países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, né? Nós temos uma segurança muito grande no nosso sistema financeiro, da questão dos investimentos e a facilidade, né? Dessas crianças hoje em dia, tecnologia no aplicativo, né? Sabem mexer bem melhor do que a gente. E aí, cara, esse projeto do André aí é espetacular. Cara, assim, eu sempre que eu falo sobre educação financeira para criança e adolescente, eu começo dizendo que todo mundo sabe que dinheiro tem valor. O dinheiro tem valor sob duas perspectivas diferentes. É o valor que você usa para gastar, dinheiro vale, e por isso que você compra as coisas, mas também o valor que é de onde é que o dinheiro veio. Porque o dinheiro não cai do céu, o dinheiro você não tira de árvore, o dinheiro é suado. Então, a criança ela tem só a noção de dinheiro como valor para gastar. Porque ela ganha o dinheiro. Normalmente ganha por meio de mesada ou de presente. Então, antes de qualquer coisa, se você quer educar financeiramente seus filhos, você precisa ensinar para eles que dinheiro custa. O dinheiro não cai do céu. Depois disso, você precisa mostrar para ela que o futuro é muito desafiador e ela precisa cuidar do próprio futuro dela. E como ela ainda é muito jovem, o Warren Buffett começou com 11 anos, então como a criança é muito jovem, ela tem tempo para errar, para aprender. E é muito importante que as crianças elas tenham noção sobre o que fazer com o dinheiro delas, ao invés de só gastar. Por isso que eu tenho ensinado para as minhas filhas a importância de poupar, a importância de guardar e a importância de investir. Porque é um investimento que vai trazer opções, é o que vai dar liberdade para elas no futuro, já que o mercado profissional também está bastante desafiador. Hoje não existe nenhuma segurança em nenhuma profissão, nem médico. Hoje tem a segurança que tinha há 20, 30 anos. Então, uma segurança de uma renda maior, uma segurança de uma renda certa, tranquilo. Porque na época da gente as coisas eram muito mais cartesianas. Você terminava ali o ensino médio e tinha segurança de que se você escolhesse determinados cursos, você teria uma vida financeira. A questão dos concursos públicos, né? Que minguaram, secaram, né? Só que o viés é de baixa. Então, eu converso muito com o Mardo, com o Guiza, com o Tasso, que é meu assessor lá na Summit também. Eu também estou lá na Summit. É a importância de você tentar apresentar essa educação financeira para as crianças e adolescentes. E uma vez tu falaste uma coisa para mim, Marto, que foi muito importante, que é a gamificação do ganho para as crianças. É importante que elas vejam o dinheiro render. Por isso que vocês têm que entregar autonomia para os seus filhos, para que eles possam abrir o aplicativo, ver o que eles estão fazendo, para que elas possam entender que elas estão comprando uma ação, porque pode fazer isso, para que elas possam ver o dinheiro dos rendimentos cair na conta delas. Então é muito importante que elas gamifiquem a renda e elas percebam, poxa, está valendo a pena, eu não fiz nada e caiu um dinheiro que mágico na minha conta. Então isso realmente é muito legal. E óbvio, você vai fazer sempre isso, ela sempre vai fazer isso sob o seu controle, sob a sua supervisão. Mas é muito importante que as crianças elas saibam que elas não devem se confiar em virar herdeiras. Elas precisam virar investidoras para que elas tenham a própria renda. Então,
É mais ou menos isso, cara. É um filme que precisa ser... E aproveitando que tu falou do Warren Buffett, né? Só dizer que a frase dele que se você não ganhar dinheiro enquanto dorme, né? Você tá condenado a trabalhar até morrer. Exatamente. Né? André, fala um pouquinho do que é o CRI Invest, cara. O pessoal às vezes está assistindo a gente, tem interesse, muito interesse em começar a introduzir os filhos na educação financeira, mas às vezes não sabe nem como fazer isso, né? E o CRI Invest pode ser uma porta de entrada. Conta um pouquinho pra gente do que é exatamente o projeto. Cara, esse projeto ele tem uma história muito bonita, porque ele começou em 2022, lá na sala lá de casa, cara, com alguns amigos e as minhas 2 filhas, elas são gêmeas, têm 13 anos. Então a gente fez um curso bem legal sobre educação financeira para crianças e adolescentes. Então, 2023 também aconteceu na sala lá de casa. Em 2024, a gente pediu aí uma ajuda para o pessoal da Summit, que prestigiou o evento, que nos ajudou, e nós fizemos uma coisa bem mais profissional no auditório do Do It Office. Então nós tivemos um evento com 30 crianças, e foi legal porque elas receberam um crachá, elas receberam um kitzinho da Summit, da Necton também. Então elas realmente se sentiram profissionais, pequenos investidores. Então foi uma experiência super divertida. E agora em julho a gente vai ter a turma 4 do CRI Invest, também no auditório do Do It Office, 24 de julho. Então, para o pessoal que quiser introduzir os seus filhos no mundo da educação financeira, a gente fala sobre muita coisa, desde a importância de poupar, a importância de guardar, saber onde guardar, saber o que fazer com o dinheiro. A gente fala sobre ações, fala sobre Bitcoin também. Então, realmente é uma introdução muito legal para que a criança ela possa conhecer esse mundo que no futuro certamente vai dar liberdade para ela. Então, se vocês tiverem interesse, dia 24 de julho, qualquer coisa segue o meu perfil, depois a gente pode passar. Vamos caminhando aqui para o final, eu vou passar aqui os highlights do episódio. Eu tento sempre, em cada episódio, cara, é muita informação, tanto de coisa que a gente falou aqui, né? Que às vezes pra gente é até intuitiva, mas para quem não investe ainda, ou nunca tinha pensado que não vai existir a aposentadoria no tempo dele, às vezes ficou informações demais. Então eu vou tentar resumir isso aqui em 5 grandes informações que você tem que ter pego aqui desse episódio, que são os principais. Primeiro, o modelo clássico de aposentadoria está superado. Ninguém mais vai conseguir se aposentar cedo ganhando bem. Segundo, provavelmente nós continuaremos a ter reformas da Previdência nas próximas décadas. Provavelmente continuaremos a ver ficar cada vez mais difícil se aposentar com valor cada vez menor. Terceiro, existe uma chance significativamente grande de não existir aposentadoria dentro de algumas décadas. Então, se você não está perto de se aposentar, talvez nunca exista aposentadoria para você. 4. Você precisa começar hoje, no dia que você está assistindo isso aqui, a se planejar para a sua aposentadoria. Você precisa salvar a si mesmo, porque o governo não vai mais te salvar, certo? Então começa agora a juntar dinheiro, a montar um plano previdenciário de investimentos. E 5, se você tem filhos, quanto mais cedo você introduzir seus filhos no mundo dos investimentos, das finanças pessoais, melhor, porque essa geração já tem que chegar no mercado de trabalho sabendo que ela vai ter que construir sua própria aposentadoria. Então, se você tiver pego essas 5 coisas no ar aí, já foi muita informação importante para você. E aí, para fechar, eu queria que cada um de vocês falasse 3 coisas. André, eu queria que você, para começar, dissesse um último recado, dê o seu último recado. Eu queria que você dissesse como seguir você e o CRI Invest nas redes sociais, né? Às vezes a pessoa já vai assistir esse episódio, já passou o curso de julho, mas ela quer seguir o CRI Invest para pegar a próxima turma. E queria que você fizesse uma indicação de um livro. As pessoas às vezes estão vendo a gente, né? Aí eu falei que ali 50 livros, o cara começa por onde e tal, o cara nem sabe nem por onde começar e tal. Então eu queria que tu falasse essas 3 coisas. Tuas últimas palavras, como te seguir nas redes sociais e que indicasse um livro, pessoal. Assim, eu gosto muito, e eu pedi para as minhas filhas lerem um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. É legal porque a criança consegue entender, porque a linguagem é muito acessível. É um livro muito curtinho, consegue ler agora nas férias, por exemplo. E ele tem alguns ensinamentos muito valiosos. O Homem Mais Rico da Babilônia. É um clássico, inclusive. Eu acho realmente uma leitura interessantíssima e acessível para todos os públicos, inclusive para crianças e adolescentes. Com relação às minhas últimas palavras, eu queria agradecer
pelo convite. Realmente tem sido uma parceria fundamental, aliar desenvolvimento pessoal, que é o projeto do Regras do Jogo, que já é uma abordagem realmente, uma abordagem plena, global, com a questão de educação financeira para crianças e adolescentes, que é o nosso projeto, CRIinvest. Queria também cumprimentar o meu amigo Alexandre Guizardi, que é lá da Summit. Eu também sou cliente da Summit, minhas filhas são clientes da Summit, recomendo demais. Então, as dicas realmente são muito valiosas e, assim, o upgrade da minha previdência privada foi considerável depois que eu migrei para a Summit. E dizer que realmente a hora é agora, não tem como você adiar mais esse seu plano de conseguir se aposentar com base no seu próprio planejamento, sem você precisar terceirizar essa responsabilidade para ninguém. Não tem como esperar. O brasileiro, de maneira geral, as pessoas, de maneira geral, elas têm muito medo de perder por conta do viés da aversão à perda, esquece poupança e começa a pensar realmente em aplicações que têm muito mais futuro, inclusive na renda fixa. Existem várias opções interessantes, renda variável e por aí vai. Então, realmente, tem que começar a apertar o botão de start. E para seguir, o meu perfil no Instagram é @prof.andré_studart, e o CRIinvest, a gente criou agora um perfilzinho lá para o CRIinvest, que é @CRIinvest. CRIinvest com E no final. Então, se você quiser nos seguir nas redes sociais, esses seriam os nossos contatos. Muito obrigado. Eu que agradeço, André. Obrigado pela contribuição, cara. Foi muita coisa rica. E, Alexandre, queria te ouvir aí, cara. Queria ouvir tuas últimas palavras. Passa aí a tua rede social, da Summit, o que tu achar melhor. E se você puder indicar um livro também pro pessoal que está em casa, com certeza, talvez para começar nos investimentos. Cara, obrigado pelo convite de novo, né? Prazer estar aqui contigo, ao lado do André. E reforçar, né, a questão de que realmente o melhor momento para começar a investir é ontem, né? Mas como ontem é impossível, né? Então o segundo melhor é hoje. Então, assim, cara, não tem... nós temos que realmente trabalhar para fazer o nosso próprio pé de meia, a nossa própria aposentadoria, né? Não dá para terceirizar e não dá para deixar muito menos nas mãos do governo, isso, né? Seja, né, qualquer governo que eu estou falando, né? De maneira geral mesmo. Então assim, em termos de previdência, de aposentadoria, se você planeja um dia parar de trabalhar, quanto antes você começar a se planejar, melhor. E o nosso mercado financeiro tá aí com muitas opções mesmo, boas, seguras, né, de produtos muito bons, produtos seguros, que você consegue, de uma forma muito equilibrada, muito tranquila mesmo, ter boas rentabilidades e chegar no futuro, né, em idades avançadas, com um belo patrimônio, né, e com uma segurança mesmo financeira, né, de passar aquilo para os seus filhos, já com um planejamento tributário, com um planejamento sucessório, e nisso tudo a gente pode ajudar o pessoal aí lá na Summit, né, com o maior prazer, né, em atender, em receber, sem nenhum compromisso, tirar dúvida mesmo, né, trocar uma ideia de previdência, tu faz assim uma cara assim meio... Traumatizado. Né, traumatizado, exatamente. É o mesmo caso de bolsa, às vezes, que a gente fala com o pessoal, né, entrou na bolsa no Brasil lá atrás e, enfim, deu ruim, né, acabou que... E aí o cara se traumatiza. Mas, por isso que, assim, o livro que eu vou indicar, inclusive, já aproveitando, é a Psicologia Financeira, do Morgan Housel, porque investir, cara, é 90% psicológico, né? É 90% psicológico. Muito mais do que um preparo técnico, do que um estudo mesmo, uma formação de investidor de economia, de matemática financeira. Você precisa ter cabeça para aquilo, né? Ter estômago. Então, o livro que eu, assim, adoro mesmo, já li várias vezes e indico, né? Se você puder ler só um livro de finanças, seria Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E vai exatamente na linha disso aqui que a gente está dizendo, né? A importância de se planejar, de não ter medo, né? E de correr alguns riscos, mas riscos controlados. E é isso, cara, que não dá para ser de outra forma, né? A gente tem que construir o nosso próprio... Beleza, nosso obrigado, próprio futuro. Alexandre, também pela contribuição, cara. As redes sociais, @Summit_Investimentos, né? Nosso Instagram da Summit. E qualquer coisa é só procurar a gente por lá. Obrigado, cara. Agradeço demais. Como eu falei aqui no começo, né?
Para quem não conhece o Alexandre e o André, são parceiros mesmo, de verdade. Aí o André e eu temos dado palestras, feito eventos online e tal, para poder falar sobre essa questão do fim da aposentadoria e da importância de investir. E o Alexandre, na Summit, é o skin in the game para mim, né? Tipo, todo meu dinheiro tá lá, realmente eu confio neles, a ponto de os meus investimentos estarem todos na Necton hoje, na Summit com eles. Então, indico aqui de olhos fechados. E aí, pessoal, para fechar, eu queria convidar vocês mais uma vez a assinarem aqui o canal do YouTube, do Spotify. Se vocês gostaram desse conteúdo, vocês conhecem alguém que tem que assistir isso aqui, tem que entender que precisa começar a poupar, que precisa começar a investir, que precisa começar a planejar essa apostadoria, manda para essa pessoa, porque você ajuda a divulgar e você ajuda essa pessoa, de repente, a mudar a mentalidade dela. E eu pessoalmente, vou indicar um livro também, né? Tem muito livro de investimento bom, muitos livros que eu considero realmente valiosos, mas se você for começar a investir, né, eu vou convidar você a comprar um livro, que é um livro que eu gosto, de introdução, que ele chama Faça Fortuna com Ações, né? Apesar de ser um livro com o nome de caça-níqueis da era da internet, tá? Esse é um livro que foi publicado em 1992, tá bom? Então não é um livro recente. Ele é de um dos primeiros caras da Bolsa que teve a ideia de ter estratégia de investir em ações de dividendos e juntar aquilo ali. Então é um livro que eu gosto porque ele explica quem são os atores da Bolsa, ele explica como funciona a estratégia de dividendos. Se você está querendo entender um pouquinho de ações, você pode fazer isso aí. E como sempre, a gente vai colocar aqui um link, né, que é um link para você, do Seja Membro, o linkzinho para o nosso formulário. Se você tiver interesse em conversar com a gente sobre isso aí, você pode preencher esse formulário. Mada, entendi, quero fazer isso, mas não sei nem por onde começar. Vamos marcar uma conversa, a gente bate um papo, a gente dá umas dicas de graça aqui, bate uma conversa, ajuda você a se orientar e de repente você pode querer vir para algum dos nossos programas personalizados aqui. A gente explica o que a gente tem de curso, de mentoria, de qualquer coisa. Se a gente puder ajudar, a gente dá as ordens. E aí, pessoal, para fechar, obrigado a todos. Obrigado a vocês que assistiram a gente. Hoje eu acho que foi um dos episódios mais importantes dos que eu gravei até aqui, porque eu falo muito mesmo sobre coisas que podem mudar a sua vida amanhã. A maioria dos episódios que eu já gravei até esse momento que eu estou gravando esse, eles são coisas que a pessoa pode começar a fazer no outro dia e que ela vai ver o impacto em 1 mês, em 2 meses, 3 meses. E aqui a gente está trabalhando uma coisa muito difícil, que é a pessoa começar um projeto de décadas, mas que esse projeto vai gerar uma independência financeira que vai gerar uma liberdade para ela pelo resto da vida. Então agradeço André e Alexandre pela participação, obrigado a você que assistiu a gente, que ouviu, e até o próximo podcast do Regras do Jogo. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.